Hoje eu começo o curso de aritmética dos inteiros. E nessa aula 0, eu vou fazer uma introdução. Então, lembrando o porquê de fazer aritmética nos inteiros. Então, eu gosto de pensar que o conjunto dos números naturais são ponto de partida, né? São o nosso ponto de partida. Mas eu gosto de pensar que eles são mais indicados para contagens e sucessões. Apesar de que é possível fazer aritmética nos naturais, e já os inteiros é o ambiente ideal para fazer aritmética. Então, sem explicar muito bem o que eu quero dizer, vou formalizar com o passar do tempo. Então, eu gosto de pensar que os inteiros é o conjunto formado por todas as possíveis subtrações formais entre naturais, né? Geralmente a gente representa assim. Querendo dizer que ali tem uma cópia dos naturais e aqui tem uma cópia invertida. Então, o motivo pelo qual a aritmética dos inteiros é particularmente interessante tem a ver com uma equação bem simples, que é a seguinte: dados A e B inteiros não nulos, considere a equação em Z ax igual a B. O fato é que nem sempre essa equação possui solução em Z. E é daí que vem a riqueza aritmética dos inteiros, que vai sendo perdida a partir do momento que você constrói novos conjuntos, onde esse tipo de equação passa a ter solução para quaisquer A e B não nulos. Então, essa é a particularidade dos inteiros, que vai definir o conceito de divisibilidade, que é o conceito fundamental divisibilidade é o conceito fundamental da aritmética dos inteiros. E ele justamente tem a ver com o fato dessa equação possuir ou não possuir solução. Eu digo que A divide B quando essa equação possui solução. Eu digo que A divide B. E quando não tem solução, eu digo que não divide. Então, historicamente, há 3 textos clássicos, né, para se estudar e compreender a aritmética. Existem outros personagens que viveram entre esses textos, mas eu gostaria de falar dos textos em primeiro lugar. Então, os elementos de Euclides foi um texto escrito em aproximadamente
menos 300, onde Euclides, né, coloca de forma sistemática tudo aquilo que era conhecido de aritmética na época, desde as descobertas do Tales, do Pitágoras e de outros. Então ele tem alguns capítulos dedicados à aritmética. É lá que ele fala, ele vai falar sobre pares, ímpares, ele vai dar a ideia do algoritmo do MDC, ele vai falar de números primos, ele vai falar de coprimalidade, ele vai falar de divisibilidade, ele vai falar de fatoração, ele mostra que existem infinitos números primos, então tudo isso está lá nos elementos de Euclides. Então tem outro texto, que é a aritmética, do Diofantos, que também é um texto clássico, principalmente porque nesse texto se estudavam problemas indeterminados de aritmética. Então esse texto influenciou os trabalhos de Fermat e Euler. Então esses aqui são os princípios da aritmética. Já esse segundo texto é um texto clássico que influenciou o trabalho de Fermat e Euler. Em particular, foi numa cópia da aritmética do Diofantos que o Fermat escreveu o seu célebre, o que é que a gente chama de Teorema de Fermat. E aí depois, o próximo texto, assim, muito relevante, é o Disquisitiones Arithméticas do Gauss. Então aqui tem os princípios da aritmética nos elementos de Euclides. Aqui apareciam as equações diofantinas. E aqui nesse texto, o Gauss introduz as congruências além de fazer várias outras coisas. Então, o nosso caminhar vai ter um pouco do sabor desses textos clássicos também. Então, a gente vai ter uma primeira parte de aritmética básica, princípios de aritmética. Depois a gente vai falar um pouco de equações diofantinas. E no final do curso a gente vai falar de congruências. Então, essas são mais ou menos as partes do curso. Então, até a próxima aula.